Essa oitava parte fala sobre abduções para despertar o espírito de pesquisa e sanar curiosidades da humanidade, que precisa ser preparada para o grande contato. O homem começa a entender que existem bilhões de estrelas e galáxias. O contato com os espíritos ou ETs podem ser com clarividência, psicofonia, psicografia, projeção astral e outros. Não temos lembrança da nossa origem cósmica, pois faz parte do projeto Terra. As almas encarnadas aqui vêm de outros orbes. O universo está dividido em 7 dimensões. Quanto mais alta, mais próximos da consciência de Deus. Temos o plano crístico, corpos crísticos, plano búdico e plano intuicional, plano mental, plano astral, plano etérico, plano físico. Nesta parte, o professor explica cada uma delas. Bom áudio para vocês! Não se esqueçam de curtir. Namastê! Terceira Guerra Mundial e o Holocausto Atômico. O capítulo 6 do livro O Código da Bíblia tem como título O Armagedon. Ele trata especificamente sobre o advento de uma grande guerra nuclear que se alastraria pelo mundo, gerando a Terceira Guerra Mundial. Está ali codificado que Jerusalém seria totalmente aniquilada no ano de 2006. O ódio religioso e todas as desavenças levariam os povos a uma guerra na qual, certamente, seriam utilizadas bombas atômicas, que devastariam a velha e sagrada cidade de Jerusalém. Isso tudo não pararia por aí, e o conflito, em pouco tempo, se espalharia pelo mundo todo. Os grandes terremotos. No capítulo 7, o livro nos fala sobre um grande terremoto que irá sacudir a Terra. A data mais provável seria 2013. Em 2010, a cidade de Los Angeles seria varrida do mapa mundial e certamente outras localidades do planeta também iriam sofrer grandes estragos devidos a uma série crescente de abalos sísmicos de grande poder destrutivo. A queda de um cometa ou um asteroide na Terra. A queda do cometa Shoemaker-Levy em Júpiter no ano de 1994 também estava prevista no código, que avisa que uma colisão com a Terra pode ser um perigo real. Novamente, o ano de 2006 aparece como data, além dos anos 2010 e 2012. Terra aniquilada. É o que afirma o texto oculto logo acima do ano 2012. Este cometa deve se quebrar em pedaços menores antes de atingir o planeta. Conclusão. Como podemos ver, é mais uma profecia que converge para situações de extrema destruição para o nosso planeta. Devemos estar atentos aos sinais e preparados para enfrentar toda e qualquer situação que possa vir. A presença extraterrestre. Aqui vamos enumerar alguns fatos que ao longo da história da humanidade marcaram de forma clara e explícita a presença extraterrestre junto à nossa humanidade. Na Gênese mosaica, vamos encontrar o seguinte relato. Abre aspas, e todo o tempo que Enoque viveu foi de 365 anos. Ele andou com Deus e não apareceu mais porque Deus o levou. Fecha aspas. Versículo 23 e 24. Ezequiel teve visões incríveis e contatos com seres que pilotavam naves aéreas muito estranhas para sua compreensão naquela época. Segundo as Escrituras, temos as seguintes palavras de Ezequiel, abre aspas, no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, enquanto eu estava no meio dos cativos, perto do rio Chobar, os céus se abriram e tive visões divinas.
e eis que um turbilhão de vento vinha do Aquilão, e uma espessa nuvem, e um globo de fogo, e uma luz brilhava em toda a volta. E no meio do fogo havia uma espécie de metal brilhante. E no meio desse fogo apareciam 4 animais, cujo aspecto se assemelhava ao homem. Fecha aspas. A descrição de Ezequiel prolonga-se, porém essas palavras já são suficientes para comprovar o que ele estava vendo. Vamos agora analisar uma série de relatos registrados por grandes historiadores romanos do passado, que são documentos vivos da presença extraterrena. 223 a.C., abre aspas. Em Auriminium, uma luz brilhante como o dia iluminou a noite em várias regiões da Itália. 3 luzes se fizeram visíveis durante a noite. Fecha aspas. Dion Cassius, História Romana, livro 1. 222 a.C., abre aspas. 3 luas apareceram também ao mesmo tempo sob o consulado de Gnaeus e Gaius Faunus. Fecha aspas. Plínio, História Natural, livro 2, capítulo 32. 218 a.C., abre aspas. Na província de Amiterna, viu-se em vários lugares o aparecimento de homens com vestimentas brancas, vindo de muito longe. O globo do sol tornou-se menor. Em Plaeneste, lâmpadas cintilantes no céu. Em Árpia, um escudo no céu. Navios fantasmas apareceram no céu. Fecha aspas. Tito Livio, História Romana, livros 21 e 22. 214 a.C., abre aspas. Em Adra, um altar, plataforma, foi visto no céu, e junto a ele formas de um homem em vestimentas brancas. Fecha aspas. Tito Livio, História Romana, livro 21. 122 a.C., abre aspas. Na Gália foram vistos 3 sóis e 3 luas. Fecha aspas. Julius Obasequens, Prodigiorum, capítulo 14. 91 anos antes de Cristo. Abre aspas. Perto de Spoletium, uma esfera da cor de ouro rolou até o solo, aumentou de tamanho, parecendo em seguida deslocar-se acima do solo em direção a leste, e tornou-se grande a ponto de cobrir o sol. Fecha aspas. Julius Obasequens, Prodigiorum, capítulo 114. A fase moderna da ufologia. Após a Segunda Guerra Mundial, exatamente a partir de 1947, iniciou-se o período moderno da ufologia. Desta data em diante, o mundo foi assolado por milhares de aparições dos chamados discos voadores, avistados por toda parte e por cidades inteiras. Tudo foi profundamente documentado através de filmes, jornais, revistas da época e depoimentos de autoridades políticas e científicas. Programas governamentais foram elaborados pelas grandes potências para estudar a fundo 3 fenômenos que começaram a intrigar as autoridades científicas. Porém, as pesquisas oficiais sempre ficaram à margem da população civil, e tudo foi e ainda é tratado como questão de segurança nacional por parte das autoridades. Notórios fatos de conhecimento popular, pois os fenômenos não estão restritos aos cientistas e são algo que vem para toda a humanidade, o que resultou em relatos de pessoas comuns que viram objetos estranhos nos céus. Uma gama muito grande de classes sociais passou a relatar tais acontecimentos, dando grande credibilidade ao assunto. Pilotos de aeronaves comerciais são normalmente seguidos por discos voadores, e toda a tripulação relata posteriormente tais fatos. Além dos avistamentos,
temos vestígios mais concretos das aparições desses objetos. Quando tais naves pousam em algum local, deixam marcas físicas, que são pesquisadas e levantadas por grupos de especialistas no assunto. As regiões de pouso ficam queimadas e toda a vida biológica nas proximidades sofre drásticas alterações. Com o maior interesse nesses casos são os chamados contatos diretos entre os tripulantes dos discos voadores com pessoas comuns. Muitos desses casos já foram levantados no mundo e eu, particularmente, já pesquisei uma dezena desses casos, obtendo informações magníficas e surpreendentes. Pude confirmar a veracidade do fato diretamente com tais pessoas e analisar o comportamento e forma pela qual esses irmãos extraterrestres agem com pessoas comuns. No caso da ufologia mundial, existem centenas de relatos de contatos entre homens e seres extraterrestres. Em muitos casos, os humanos são levados para o interior da nave e lá permanecem até por semanas, sendo depois devolvidos. Na maioria dos casos ocorrem raptos de humanos, pois os homens não estão ainda preparados para esse tipo de experiência. Poucos são aqueles que voluntariamente se submeteriam a este tipo de contato. Assim, os irmãos extraterrestres necessitam abduzir algumas pessoas no sentido de adiantar os fatos para alguns, em contrapartida, despertarem a curiosidade e o espírito de pesquisa em outros, para que a humanidade possa ser paulatinamente preparada para os contatos futuros. Hoje existem milhares de grupos sérios que se reúnem pelo mundo todo, em congressos para discutir e avaliar as pesquisas. Livros, revistas, jornais, televisão, todos os meios de comunicação estão atentos às notícias sobre a aparição de UFOs e coisas do gênero. A humanidade começa a despertar para essa nova realidade e possibilidade. Com o advento da era espacial, o homem começou a olhar mais longe para as estrelas, perceber que faz parte de um universo monstruoso que desafia sua inteligência. O homem começa a compreender que existe um universo de bilhões de estrelas e bilhões de galáxias, e que a vida não é privilégio deste pequeno e isolado mundo neste canto dessa ínfima galáxia. Contatos psíquicos. O despertar para a nova consciência extraterrestre. Os pesquisadores da ufologia ficaram bastante divididos a partir do momento que o estudo passou a tomar novos rumos e novas linhas na pesquisa. O fenômeno paranormal, que anteriormente era apenas pesquisado por religiosos, espíritas, parapsicólogos, etc., começou a fazer parte da pesquisa ufológica. Com a introdução da possibilidade de contatos psíquicos e mentais com os irmãos extraterrestres, a ufologia teve um novo rumo e uma abertura maior para a concepção da vida fora do planeta Terra. Minhas experiências dentro da ufologia sempre se mesclaram entre experiências psíquicas e espirituais, com contatos mediúnicos com seres extraterrestres. Antigamente, os pesquisadores morriam de medo de misturar ufologia e espiritualidade, principalmente essa controvertida questão da mediunidade e paranormalidade. Todos temiam que a já desacreditada ufologia perdesse seu caráter sério e científico. Até hoje, muitos pesquisadores relutam em aceitar e até mesmo em pesquisar tais possibilidades. Do meu ponto de vista, é imprescindível que os pesquisadores tenham uma postura mais transcendental para poderem compreender o fenômeno extraterrestre em sua totalidade. A espiritualidade é uma porta para a compreensão de nós mesmos e de nossa
natureza cósmica. É necessário estar muito bem preparado interiormente para entrar em contato direto com os ETs. O mais correto é procurarmos provocar conscientemente esses contatos. É de extrema importância o crescimento individual da consciência para que assim possamos compreender melhor a natureza intrínseca dos irmãos extraterrestres. Em meu primeiro contato com seres extraterrestres, tive uma grande lição que jamais esquecerei. O primeiro contato que tive foi com um ser de pequena estatura, cerca de 90 centímetros, que se identificava com o nome de Clarlin. Esse contato aconteceu em uma montanha da cidade de Limeira, em São Paulo, SP. Imediatamente fiz para ele as seguintes perguntas: quem é você? De onde você vem? E o que você está fazendo aqui neste planeta? Perguntas ingênuas de um menino muito ingênuo na época. As respostas daquele ser foram muito desanimadoras, porém de extrema sabedoria e conteúdo para toda a minha vida. Ele respondeu-me da seguinte maneira: você me perguntou quem sou, e eu digo que você só poderá compreender totalmente minha natureza quando compreender a sua própria natureza. Quando compreender quem é você, poderá então compreender quem sou. Quanto à minha origem cósmica, da mesma forma eu lhe respondo, só poderá compreender a minha origem cósmica quando conhecer e compreender a sua própria origem. Quando compreender de onde você vem, poderá compreender de onde realmente eu venho. Poderia apontar para você essa ou aquela estrela no céu, mas isso não seria a realidade, nem tampouco a verdade maior das coisas. Quanto ao motivo da minha vinda e da vinda de outros a esse planeta, é muito simples. Estamos aqui para ajudá-lo, meu menino, a você e a toda a humanidade Terra, para que descubra quem são vocês. A partir deste primeiro contato, toda a minha concepção dos extraterrestres tomou um novo rumo. Minhas experiências pessoais no campo da mediunidade e da sensitividade e no contato com os irmãos dos planos espirituais facilitaram em muito minha compreensão das coisas. Meus mestres espirituais, com os quais já vinha mantendo contato ao longo da minha vida, começaram a me fornecer esclarecimentos sobre a natureza da minha vida cósmica e espiritual. As minhas viagens astrais trouxeram definitivamente a maioria das respostas que tanto procurava sobre minha natureza extrafísica e a dos irmãos extraterrestres. Contatos maravilhosos fora da matéria com esses irmãos extraterrestres me forneceram a base de minha vida e de meu trabalho atual. É óbvio que essas experiências não podem ser transmitidas em congressos científicos, onde se discuta ufologia e discos voadores, pois não são coisas da ciência objetiva, mas sim fatos concernentes à experiência espiritual da vida de cada homem. Ensina-nos o grande filósofo Quantzhou, abre aspas, se essas coisas pudessem ser transmitidas em palavras, certamente as teríamos ouvido de nossos antepassados, fecha aspas. Esses ensinamentos são idênticos àqueles transmitidos pelos mestres de linhas taoístas e budistas que utilizavam o método da não-mente, da morte do intelecto e do instrumento da meditação e do vazio para buscar o conhecimento. A pesquisa da natureza extraterrestre nesse ponto deve seguir as mesmas tradições espiritualistas dos grandes mestres tibetanos, hindus e chineses que nos transmitiram métodos eficazes para mergulharmos fundo em nós mesmos e compreendermos nossa natureza espiritual e universal. Segui esses métodos e essas tradições. À medida que meu desenvolvimento interior foi acontecendo e minha capacidade psíquica aumentou,
pude ter uma maior visão da realidade da vida e, em consequência disso, um contato mais íntimo e real com os seres extraterrestres em sua própria natureza espiritual. Os contatos com os espíritos ou com ETs se dão comumente através da sensitividade, que pode ser enumerada da seguinte forma: clarividência, visão e contatos com seres energéticos habitantes de dimensões astrais; psicofonia, uso de médiuns para contatos verbais entre o plano físico e seres do plano astral; psicografia, uso de médiuns para receber mensagens escritas de seres dos planos astrais; projeção astral, saída consciente da matéria para contatos com os seres do plano astral em seu próprio ambiente, ou seja, as cidades do plano astral. Enfim, uma série de outras formas de contatos espirituais pode ser utilizada para se compreender e receber instruções de seres da evolução Terra ou para contatos com os seres extraterrestres que operam neste orbe terrestre, porém nas dimensões astrais que, segundo eles próprios revelam, são seus ambientes naturais. O papel dos extraterrestres na grande transição aquariana. 1. Quem são os extraterrestres? Para falarmos da atuação dos extraterrestres nos dias atuais, necessitamos recapitular um pouco as ideias do início deste livro, quando dissertamos sobre a origem cósmica do homem. Foi mostrada uma visão bem clara e abrangente quanto à natureza das nossas almas, bem como a origem comum de todas as coisas, a partir do conceito clássico oriental da unidade cósmica. Desse modo, podemos conceituar os seres extraterrestres como irmãos cósmicos que atuam em mundos e dimensões diferentes da nossa, devido aos seus avançados estados de consciência superiores à nossa condição atual. Pelos conceitos espirituais aqui estabelecidos, somente as raças que estão atuando em planos densos e em estados de individualização de nossas consciências maiores perdem as suas relações com as dimensões superiores. Essa situação está intimamente ligada com projetos planetários da horda em questão e, no caso do atual projeto Terra, observamos a total perda de consciência em relação à nossa origem cósmica. Quem são os extraterrestres, então? Pela própria expressão da palavra, é todo ser que não habita a superfície terrestre e possui origem exterior. Mas dentro desse conceito primitivo, nós também podemos nos considerar seres extraterrestres, pois dentro de uma visão mais ampla e esotérica da vida no universo e do próprio projeto Terra, estamos apenas de passagem neste planeta. Isso significa que aqui estamos apenas cumprindo parte da nossa experiência universal, como seres humanos na nossa horda-mãe. Nossa própria origem pertence aos níveis mais elevados da esfera celeste, dos planos superiores da criação, ou seja, própria fonte original, Brahman, Tal, Deus, etc. Dessa forma, somos todos extraterrestres cumprindo uma determinada missão aqui, dentro das regras e das leis do projeto Terra. Na verdade, o homem deve ser visto como alma cósmica e não como um corpo que hoje anda na superfície terrestre. Muitas almas ascensionadas aqui na Terra foram transmigradas para outros orbes e estão encarnadas nesses planetas sob novo projeto planetário com leis e regras bem distintas da Terra. Da mesma maneira, ainda hoje recebemos encarnações de almas oriundas de outros orbes que chegam até o projeto Terra em busca de experiências importantes para suas almas. Então eu pergunto, quem são os extraterrestres? 2. As várias dimensões onde atuam os ETs.
É importante compreender que o universo está dividido em 7 dimensões, como explicamos no capítulo 1. E quanto mais elevadas, mais próximas da consciência total estão os seres que nelas habitam. Por esses conceitos, podemos compreender que existe no universo uma infinidade de seres, habitando todos os níveis e dimensões. Teremos então uma gama muito variada de seres extraterrestres em vários estágios da consciência e de atuação no cosmos. A estrutura do universo está dividida, a grosso modo, em 7 dimensões, 7 planos onde toda a vida cósmica se manifesta. Os 7 planos podem ser descritos da seguinte maneira: plano crístico, habitado pelos coordenadores do universo e com as consciências unidas a Brahman e a todas as coisas. Seres onipresentes, pois a estrutura espaço-temporal dessas regiões são quase que inexistentes. E muito difícil para um ser humano de superfície compreender essas coisas, pois somos muito limitados na nossa capacidade mental de seres individualizados e mente cristalizadas. Corpos crísticos. As manifestações da vida ou da consciência nessa dimensão só podem ser efetuadas com o ser possuindo um corpo no mesmo estado de energia dela. Nem é possível falar em corpos individualizados nessas condições, portanto, quero apenas dar uma ideia grosseira das coisas nesses planos. Será que é possível imaginar um corpo sem forma definitiva? Sem tamanho definitivo, apenas uma luz, uma energia, uma consciência? Pensem, tenho certeza de que não chegarão a conclusão nenhuma. Essas coisas são mesmo longe de nossas realidades, mas é bom pensarmos um pouco sobre elas. Plano búdico e plano intuicional. Nestas duas dimensões elevadas da consciência e manifestação da vida cósmica, as coisas são ainda muito difíceis de serem expressas em palavras. Portanto, vamos deixar de explicações técnicas e ficar apenas com as ideias gerais. No momento, só importa sabermos que elas existem e que seres muito elevados em consciência manifestam-se. Plano mental. Nessa dimensão, as coisas começam a ficar mais concretas e mais próximas de nossa compreensão. Os seres já são mais densos e individualizados, ao menos em aparência, pois nele existem raças muito ascensionadas e dotadas de altas tecnologias, operando em quase todo o universo conhecido. Aqui no planeta Terra, essa dimensão é habitada e é nessa dimensão em especial que estão baseadas as centrais de operações de comando do Projeto Terra. Portanto, muitos são os seres que habitam nessa dimensão e geralmente é nesse plano que a maioria dos extraterrestres se transporta em suas naves pelo cosmo todo, pois as facilidades de navegação são muito maiores que na dimensão física. Plano astral. Esse é o plano mais conhecido por todos nós. É onde habitam os espíritos desencarnados e que estão fora do plano físico. Todos nós, de alguma forma, conhecemos essa dimensão, pois em nossas entrevidas ficamos operando e vivendo nela. Basta apenas lembrar-nos de nossa vida espiritual para que tais coisas voltem a ficar claras. Nas projeções astrais, muitos de nós retornamos ao plano astral para recarregarmos nossas energias enquanto dormimos. Esta operação diária é natural e ocorre de maneira consciente ou não. Outra coisa importante que devemos falar aqui é que o plano astral está dividido em subníveis energéticos, em subplanos, aonde os seres com mais consciência e energia áurica vão se instalando
nos subníveis de maior frequência energética. Os subníveis inferiores são reservados aos espíritos com pouca consciência e presos às leis inerentes ao seu projeto. Aqui estamos falando especificamente da Terra, mas em todo o universo este nível existe e sua faixa espectral é muito ampla, habitada. Plano etérico. Este plano é apenas uma preparação estrutural para a realização do plano físico. E como se fosse um negativo fotográfico de onde se origina a foto real, dessa maneira, o plano etérico é uma imagem de menor densidade energética do plano físico. Os átomos etéricos são réplicas dos átomos físicos, diferindo apenas em suas frequências energéticas. Plano físico. Estrelas, planetas, galáxias e todas as manifestações biológicas compõem essa dimensão. Notem que a estrutura espaço-temporal do plano físico impede que raças primitivas se interrelacionem. As distâncias interplanetárias e interestelares são intransponíveis por raças primitivas dotadas de tecnologias adaptadas ao plano físico da matéria. As navegações estelares só são realmente possíveis quando estamos operando nas dimensões superiores. Nesse caso, devemos estar sujeitos às novas regras cósmicas e não mais às leis humanas das raças de superfície. O homem precisa compreender essas coisas para que possa, assim, libertar-se do orbe terrestre e navegar pelo cosmos. Ao invés de ficar investindo bilhões de dólares na corrida espacial, ele necessita investir em sua própria consciência, reencontrar-se como ser cósmico para assim compreender seus desígnios maiores. Esperamos que o contato com seres extraterrestres possam nos trazer as luzes dessa nova era para que vejamos o universo e a vida nela manifestada. No orbe terrestre, no próprio projeto Terra, a vida espiritual transcorre em várias dimensões, o que chamamos de plano astral, plano mental, etc. O próprio plano astral é subdividido em vários níveis, separado pela frequência energética e vibracional, característica de cada um. A vida é muito bem coordenada em cada uma dessas dimensões, e as ações das almas nesses planos estão intimamente ligadas ao projeto Terra, ao seu nível astral. É lá que atuam bilhões de almas vinculadas ao projeto, ainda presas ao ciclo reencarnatório da superfície. Porém, há milhares de almas que já transcenderam tais experiências, habitando os planos elevados do astral, e que continuam ainda suas experiências no projeto Terra, mas habitando o astral superior. Nas dimensões espirituais, é comum encontrar uma gama variada de seres oriundos de outros orbes, em visitas de estudos ou missões de trabalho junto ao projeto Terra. Seres que vêm em missões a mando das potestades maiores do Comando Central de Operação da Galáxia. Esses seres podem operar em várias dimensões, de acordo com as necessidades de suas capacidades operacionais. Muitos deles são originários de dimensões muito elevadas, podendo operar em qualquer dimensão, até mesmo no plano físico, se assim exigir sua missão. É muito fácil para esses seres mudarem de dimensão. É apenas uma operação tecnológica muito simples. Perguntei uma vez a um amigo extraterrestre se era difícil para eles a operação de materialização em nossos planos densos, com suas naves ou com seu próprio corpo. Ele me respondeu que esta operação é mais simples para eles do que acender um palito de fósforo. Estamos ainda muito longe da compreensão da capacidade tecnológica dos seres que atuam
em dimensões mais elevadas e em estados de consciência superior. Nós aqui na Terra temos uma visão muito simplória da ciência da matéria, e tudo para nós é muito difícil, quase que impossível. Para eles, a palavra impossível é um sacrilégio. Resumindo, temos que ter em mente os seguintes fatores. A. Todos nós somos extraterrestres. B. A vida está dividida em muitas dimensões no universo além do plano físico. C. A palavra extraterrestre perde seu sentido original dentro deste nosso conceito. D. Os seres extraterrestres, de uma forma geral, atuam em todas as dimensões do universo. 3. Quem são os mentores do projeto Terra? Com esses conceitos bem enraizados em nossas mentes, podemos agora compreender quem são, na verdade, os mentores do projeto Terra e quem comanda todas as operações vitais. Obviamente, nossos mentores são seres oriundos das dimensões superiores, a mando do Comando Central da Galáxia, que rege todos os projetos planetários. São seres iluminados em alto grau de consciência cósmica, verdadeiros seres crísticos em sua completa acepção. Dessa forma, podemos dizer que nossos mentores também são extraterrestres. Notem que a palavra extraterrestre perdeu toda a sua força de expressão enigmática que anteriormente afetava nossas mentes nas trevas. Falar em extraterrestre era uma heresia, coisa de fanático, de tolo. Nem mesmo as religiões podiam conceber tais ideias fazendo parte de suas doutrinas. Agora, esses conceitos podem aclarar nossa mente e ampliar nossa visão da vida cósmica e, inevitavelmente, poderá transferir nosso ser para o universo. Assim, passamos a ser cidadãos das estrelas e não mais apenas terrestres, presos à superfície planetária e aos nossos egos. Existe no astral Terra a central que comanda todas as operações de ordem planetária em todos os níveis, desde o astral maior até o nível físico na superfície terrestre. Esse comando é conhecido no mundo astral pelos espíritos e seres que nos transmitem suas mensagens pelo nome de comando kármico. É óbvio que este nome não é real, é apenas um som adaptado para a nossa linguagem de superfície. No mundo astral, a comunicação se faz de forma totalmente diferente e, portanto, a linguagem é outra e os sons também. Não estou autorizado neste livro a citar os nomes de certos seres e comandos, pois muitas consciências não estariam preparadas para compreender tais fatos. O Conselho Galáctico e a Federação Estelar Cósmica. Todas as operações no universo, em todas as dimensões e todos os projetos planetários, de uma forma geral, são gerenciadas a partir de um comando central. Tal comando está localizado na mais alta das dimensões, nos planos crísticos, habitado apenas por seres profundamente identificados com a consciência maior. De lá se delegam comissões para operarem os bilhões de galáxias existentes no universo. Logo, cada galáxia possui seu comando central, que responde ao comando cósmico geral. Em nossa galáxia, temos o Comando Central de Operações Galácticas. Esse comando central coordena todos os projetos em andamento em todas as estrelas e em todas as dimensões. Assim, esse comando central galáctico delega ações para os comandos estelares menores, dividindo tecnicamente a coordenação dos trabalhos funcionais. Em cada setor da galáxia existe um subcomando que responde por um conjunto muito grande de estrelas e projetos.
Assim a burocracia cósmica vai se desenrolando. Muitos podem estar pensando que isso é coisa de ficção científica, que parece história tirada da cabeça de um bom romancista. Porém, devo advertir aqui que necessito usar conceitos humanos para tentar explicar coisas que estão longe da compreensão. É óbvio que as coisas não são bem assim, mas estão bem próximas de ser, e esta foi a forma mais simples que eu e alguns irmãos do espaço encontramos para traduzir essas ideias dentro da compreensão dos humanos aqui da superfície. A ideia central que eu quero transmitir é que existe uma ordem funcional no cosmos, muito bem estruturada. Tudo acontece dentro de uma ordem muito bem planejada. A visita de seres extraterrestres ao planeta Terra, sua manifestação no plano físico terrestre com suas naves, ou mesmo fisicamente, para manter contato com qualquer ser humano, necessita de planejamento e de ordem superior antecipada. A própria viagem interestelar efetuada por qualquer raça necessita da prévia autorização do comando estelar. Certa vez perguntei a um amigo do espaço como funcionava essa burocracia de navegação estelar. Eu estava querendo compreender as aparições ufológicas na Terra, alguns casos esquisitos de raptos de pessoas, mutilações de animais, experiências estranhas efetuadas por algumas raças com seres humanos relatadas na casuística ufológica mundial. Então ele me relatou o seguinte: todas as vezes que qualquer raça, em qualquer planeta e em qualquer nível dimensional desejar fazer viagem interestelar, terá antes que passar por várias operações burocráticas para colocar sua nave em voo. Em primeiro lugar, precisa de consentimento dos seus comandos em seu próprio mundo, ou seja, o consentimento dos mentores de seu projeto em questão. Necessita de um plano de voo dizendo por onde irá transitar e qual será o seu destino. Deverá obter autorização da base de operação estelar de seu destino, caso queira visitar planetas ou dimensões habitadas cujos projetos estão em andamento. Melhor explicando, necessita de autorização dos comandos do projeto de destino. Precisará notificar o comando de operações estelares do setor ao qual está subordinado com um projeto de intenções de sua viagem para ser avaliado. Somente depois de todas essas operações burocráticas é que uma nave estelar pode levantar voo. Como vem, tudo isso é muito bem organizado. Nós que estamos acostumados a instituições aqui na Terra que nunca funcionam e que são sempre mal dirigidas com interesses muito particulares, não podemos compreender essas instituições cósmicas que sempre refletem o interesse do amor maior. Essas instituições cósmicas são dirigidas por seres altamente ascensionados e profundamente identificados com o amor divino. Elas realmente funcionam para o interesse geral do amor e progresso da consciência cósmica. O papel dos ETs na grande transição aquariana. Estamos cientes que a grande transição aquariana faz parte de uma fase extremamente importante do projeto Terra. Estamos num momento crucial para nossa civilização. Estamos face ao término de um longo estágio em que viveu o projeto Terra e todas as almas que por ele transitou. Uma operação de alta envergadura se faz necessário para a efetivação dos planos maiores. Assim, o Comando Central de Operações do Projeto Terra solicitou ao Comando Central da Galáxia uma ajuda extra para que seja efetivada a grande operação de transição do Projeto Terra. Milhões de almas deverão
ser rearranjadas no astral terra e posteriormente transmigradas para outros projetos que, em harmonia com a transição terra, estão sendo preparados para receber as almas que para lá irão, para dar prosseguimento às suas experiências cósmicas. Aqui na Terra, em muitos aspectos, haverá carência de ajuda superior, principalmente para a implantação da civilização do terceiro milênio em nível físico planetário. Uma operação de limpeza e preparação da superfície do planeta deverá ser efetivada. Para isso, deverá ser solicitado o auxílio de raças com uma tecnologia apropriada para esse tipo de operação. Toda uma frota de naves especiais está sendo preparada para operarem nesse momento no orbe terrestre. Cada raça operará de acordo com sua capacidade e em diversos setores da transição. Uns ficarão encarregados da operação técnica com a superfície planetária. Outros se preocuparão com o auxílio direto aos humanos encarnados ou com as almas desencarnadas que serão recepcionadas no astral terra. Assim, sucessivamente, as forças cósmicas extraterrestres serão as grandes protagonistas da grande transição aquariana no setor de comando e ação direta da operação. Devemos estar conscientes da manifestação extraterrestre nesses momentos especiais e devemos preparar nossas mentes para recebermos desde já os contatos com tais seres, preparando nosso ser para um grande salto espiritual a que todos nós seremos submetidos. A grande transição aquariana será para nós, humanos encarnados, uma grande experiência para nossa consciência. Nossa civilização de superfície nunca mais será a mesma. Estaremos em face a uma nova consciência planetária e diante das forças extraterrestres que virão colocar o planeta em harmonia com as leis maiores do universo, tirando nossas almas das trevas em que estiveram mergulhadas durante milênios. Devemos estar com a mente e o coração abertos para recebermos as devidas instruções e a mensagem fraterna de amor e de paz de nossos irmãos das estrelas. Eles vêm em paz, com muito amor, trazendo mensagens dos nossos mentores maiores para que a Terra inicie uma nova jornada rumo à consciência cósmica. A preparação interior para o contato com os extraterrestres. As forças estelares estão operando na Terra com mais intensidade nesses últimos tempos, pois há uma necessidade maior de conscientização espiritual dos seres encarnados. Os irmãos extraterrestres estão operando tecnologias incríveis e mudando certas regras para que a humanidade possa receber o que há de melhor nestes momentos de transição. Segundo informações espirituais, as distâncias entre os planos astrais superiores e o plano físico, medidos em níveis das frequências energéticas, estão diminuindo. Essa diminuição proporciona uma facilidade maior de interação entre os seres superiores e os encarnados. Muitos seres humanos do planeta físico começam a entrar em contato com seres superiores do plano espiritual terrestre, bem como os irmãos extraterrestres. Como ocorrem estes contatos? Foi dito certa vez que um dispositivo extraterrestre havia sido ativado no astral superior e que uma espécie de onda energética chamada pelos mentores de onda Chan foi enviada para todos os planos inferiores. Ela iria influenciar os seres humanos a buscar um contato mais íntimo consigo mesmo, bem como proporcionar uma mudança radical na vida de muitas pessoas que, porventura, estivessem prontas para um despertar maior. Essa onda assemelha-se a uma transmissão de rádio ou TV e, quando captada por
Nossos aparelhos internos proporcionam ao nosso subconsciente uma série de estímulos para melhor orientação de nossas vidas. Compatível com o grau de sensibilidade, cada um receberá este estímulo de maneira diferente e processará essa informação de acordo com seu grau de consciência, cultura e capacidade interior. Após processadas, as informações irão causar uma série de mudanças estruturais na vida das pessoas das mais variadas formas. Muitos acreditarão que estarão recebendo mensagens psicografadas dos extraterrestres, mensagens telepáticas, mensagens em sonhos, premonições e muitas outras formas de contato, variando de acordo com o nível de paranormalidade de cada indivíduo. Isso, a princípio, poderia causar uma enorme confusão, pois os homens estarão em contato com partes de si mesmos e, pela primeira vez, utilizando instrumentos de seus mecanismos internos. Mas isto, do ponto de vista cósmico, é muito bom, pois é o início de uma nova era para a humanidade, com a convocação dos homens para uma busca e uma pesquisa interior mais profunda. É por isso que têm surgido muitos sensitivos recebendo mensagens extraterrestres, cujos conteúdos são os mais variados possíveis, de medíocres e equivocadas até das de grande teor espiritual. Quanto mais perfeito for o canal, quanto mais harmonizado o contato estiver com as forças superiores, mais pura será a captação da verdadeira mensagem dos irmãos do espaço. A preparação interior. O contato com os irmãos extraterrestres requer um nível de preparação interior muito elevado. Se quisermos estar em contato profundo e real com essas forças, as regras básicas são até bem simples. Perguntamos aos nossos irmãos, através dos nossos contatos espirituais, eles nos orientaram, inclusive, na redação desses textos. Basicamente, os fatores a serem observados são os seguintes. 1. Possuir a vontade interior real de manter contato. É imprescindível que a vontade seja maior do que a curiosidade. Caso contrário, nada receberá. 2. Pesquisar muito a fim de obter informações a respeito das manifestações ufológicas e preparar-se psicologicamente para esse contato maior. 3. Buscar um contato maior com o seu próprio interior através de exercícios de meditação, respiração, movimento corporal, enfim, tudo que possa melhorar suas condições energéticas, seus chakras e seu mecanismo de percepção. 4. A alimentação é um fator muito importante, devendo ingerir apenas alimentos de origem vegetal, abolindo de vez os alimentos de origem animal, principalmente as carnes. Para maiores esclarecimentos, consultar o livro ou a palestra do professor Laércio com o título Aspectos Esotéricos da Alimentação. 5. Não é importante filiar-se a ordens religiosas, grupos esotéricos, grupos ufológicos, mas sim construir um mecanismo de mudança interior a partir de você mesmo. Os métodos e caminhos ficam a critério de cada um. Cada pessoa irá buscar aquilo que mais lhe convém, seja um grupo, uma técnica. Esses fatores são simples e imprescindíveis para aumentar as chances de contatos. Estamos vivendo numa época em que o fator interiorização é extremamente importante. É vital estar em vigília constante, em meditação e em harmonia consigo mesmo. Esses são pontos fundamentais para o homem aquariano. Nós nunca saberemos a hora exata em que seremos convocados ou contatados. Devemos estar sempre atentos aos acontecimentos na sociedade e em nós mesmos. À medida em que o momento se aproxima,
A intensidade dos contatos aumentará muito e necessitamos estar bem preparados para esse encontro com os irmãos maiores. Paz interior, harmonia com a natureza e o coração aberto para as estrelas são esses os fatores para um verdadeiro encontro. Quando uma pessoa muito importante está para nos visitar em nossas casas, nossa primeira atitude é a de limparmos bem tudo, enfeitarmos com flores, com perfumes, preparamos o melhor jantar e darmos ao nosso ilustre visitante tudo aquilo o que possuímos de melhor. Assim também deve ser com o nosso interior. Um visitante ilustre está para chegar em nossa casa, em nosso mundo. Portanto, vamos manter nosso edifício interior preparado para essa visita. As arcas de Noé aquarianas. Em determinados momentos da grande transição aquariana, será necessário que bases de preservação sejam construídas por grupos bem estruturados para que assim possam suportar o rigor das mudanças planetárias. É muito difícil construí-las agora, pois demanda recursos materiais altíssimos e a maioria das pessoas envolvidas no movimento aquariano possuem poucos recursos materiais. Mesmo assim, a maioria ainda não crê o suficiente nessas coisas para investir seus recursos materiais em coisas tão absurdas. Somente nos momentos mais difíceis da transição, quando estiverem acontecendo todas as coisas, é que muitos despertarão para a real situação planetária e começarão a construir as bases de preservação. Certamente serão construções bem improvisadas, sem muitos recursos e que colocará muitos de nós à mercê da sorte. É importante que muitos comecem desde já a pesquisar em locais seguros onde possam se instalar em caso de agravamento súbito da situação planetária, pesquisar formas alternativas de construção, de armazenamento de alimentos, combustíveis, energia elétrica, enfim, todos os recursos necessários para enfrentar um período longo e de muita escassez de recursos naturais. Essas bases só resistirão se possuírem internamente uma ordem muito bem centrada na espiritualidade e na consciência aquariana. Caso contrário, a desordem tomará conta, os egos individualizados causarão grandes conflitos e a ordem será quebrada. Isso refletirá na sociedade e as pessoas do mundo velho nunca conseguirão viver em harmonia. Para que essas bases de preservação possam ter seus objetivos primários alcançados, é necessário que todos estejam muito bem equilibrados e em concordância com as leis espirituais, buscando um contato maior com as forças superiores, para que a ordem interna seja o reflexo da ordem externa. Essas bases deverão ser construídas arquitetonicamente com este intuito básico, pois se houver a necessidade de arrebatamento, essa operação será facilitada pela estrutura da base. Os arrebatamentos nos momentos difíceis da transição. Foi-nos revelado que, quando a transição estiver em seu ponto mais crítico, acontecerão intervenções extraterrestres, arrebatando milhares de pessoas e levando-as a locais seguros, previamente preparados pelos irmãos do espaço. Estes arrebatamentos estariam acontecendo por todo o planeta, porém os meios de comunicação em colapso não registrariam esses fatos, pois a desordem estrutural da sociedade não permitiria que qualquer instituição estivesse funcionando. Dessa forma, é necessário estarmos preparados para tudo, inclusive para essas operações de arrebatamentos. Muitos poderiam perguntar: qual seria o critério dos extraterrestres para selecionar as pessoas que seriam arrebatadas e salvas nessas ocasiões?
A resposta é a seguinte: para o cosmo não existem privilegiados, não estamos predestinados à salvação e nem estamos condenados. Quais os escolhidos? Não há critérios humanos que possamos usar para definir essas coisas. Os critérios usados serão superiores e muito diferentes da nossa ética e da nossa moral. Muitos dos chamados santos serão deixados para trás, e muitos outros serão arrebatados. Poucos humanos compreendem essas leis maiores. A verdadeira consciência das coisas não ocorre da noite para o dia. De nada adianta você despertar em meio à crise e a partir de então resolver ser bonzinho e espiritualista de última hora. Isso não resolverá nada. O ser humano ficou na Terra por milênios e não se resolveu como homem cósmico. Por que somente nos últimos instantes isso iria acontecer? O verdadeiro crescimento interior acontece com o despertar real para as coisas do espírito. Na atual situação, é como se o homem fosse coagido a espiritualizar-se, e isso é falso do ponto de vista superior. Portanto, é imprescindível que cada um olhe bem para seu interior, veja as reais condições de sua alma e trabalhe conscientemente. As operações de limpeza e estruturação planetárias. Após um longo período de reestruturação geológica, os irmãos extraterrestres estarão operando tecnologias avançadas no preparo da implantação da civilização do terceiro milênio. Para isso, muitas coisas deverão mudar. Os vestígios poluentes da velha civilização deverão ser todos transmutados. O planeta deverá estar limpo para a nova era. Grandes naves extraterrestres já se posicionam próximos ao orbe terrestre para futuras intervenções. Dotadas de alta tecnologia, deverão despoluir os rios, mares, florestas e o ar. Enfim, limparão o planeta dos resíduos radioativos e toda a gama de poluentes prejudiciais. Cidades que permanecerem intactas no processo geológico deverão ser destruídas para que as auras psíquicas dessas construções não afetem a civilização futura. Elas não servirão mais para nada, visto que a nova sociedade não viverá mais sob as regras da velha sociedade. Sendo assim, a arquitetura das velhas cidades não servirão mais para nada. Os velhos conceitos de família, de posses, casa, trabalho, transporte, tudo mudará, pois as velhas cidades não estarão preparadas para isso. Teremos que começar do zero, porém construindo sob novas leis e com o auxílio dos irmãos extraterrestres. Não nos esquecendo, porém, dos irmãos intraterrenos, que possuem grandes presentes para a nova civilização que desperta. Tudo deverá ocorrer de maneira mais harmônica possível. Embora, em certa fase do processo, tudo pareça destruição, será, na verdade, o nascimento de uma nova era que todos nós humanos sempre sonhamos e desejamos no mais íntimo de nossos corações. Mensagens extraterrestres. Mensagem recebida em reunião espiritual, Campinas, 16/4/1991. Que vossas vidas sejam repletas de muita paz, de muito amor e de felicidade. Nosso desejo é que vossas vidas estejam sempre em progresso, em muita luz, compreensão e paz. Saibam que mesmo que por muito tempo não tenhamos tido comunicação através desse processo de contato, nós estamos sempre presentes, fazendo o nosso trabalho e auxiliando da melhor forma possível a todos. Vocês imaginam que nós nos afastamos e que nos distanciamos, mas não é verdade. Há muito tempo estamos aqui neste orbe trabalhando para o progresso dessa humanidade.
nós sempre estivemos presentes ao longo da história das civilizações, colaborando com os mentores maiores desse projeto planetário. Caros e queridos amigos, guardem sempre o ânimo, o espírito de pesquisa e de busca. Se vocês pesquisarem, poderão encontrar novos horizontes, novas formas de ver a natureza, o mundo e a vida. Poderão descobrir a maravilhosa natureza que vós próprios sois. Basta olhar lá dentro dos vossos corações, de vossos interiores, para descobrir que já sois. É necessário buscar o conhecimento, é necessário pesquisar, treinar vossos interiores para que os vossos espíritos, mentes e seres, como um todo, possam despertar para uma nova condição e para um novo tempo. Assim, seus espíritos acordarão para uma nova realidade, muito além desta que agora desfrutam. Esta realidade atual é muito importante e tem sua razão de ser. Caso contrário, não as estariam vivendo. No entanto, o que estamos querendo realizar junto a todos, com a nossa presença aqui entre vós, é lançar um estímulo, uma semente para que todos cultivem e assim possam progredir muito mais e transformar suas vidas, o que trará mais paz interior e harmonia entre os homens. Se tiverem uma consciência cósmica de vós próprios, vossas vidas poderão melhorar em muito. A alegria e felicidade poderão estar muito mais próximas e presentes no dia a dia e em vossas vidas. Logo, o ser humano dessa civilização poderá entrar em contato com essa realidade e visitar esses outros mundos e até vivenciar experiência em alguns deles. Tudo é uma grande família cósmica e nós somos seus irmãos das estrelas. Quando suas consciências despertarem, poderá relembrar de tudo isso e se lembrarão de nós como quem se lembra de seus entes queridos de outras encarnações. Verão que somos criaturas amigas, unidas pelo mesmo ideal universal. Se hoje estamos nessa condição e vós numa outra, é porque os mentores maiores assim o decidiram e vós próprios aceitastes fazer parte dessa experiência. Nós executamos a nossa tarefa e vós executai as vossas, tudo dentro de uma harmonia universal. Portanto, caros amigos, caros irmãos, os instrumentos da busca da perseverança, do desenvolvimento interior, das filosofias orientais e da ciência são todos sinônimos. São todos ferramentas para a construção do edifício da sabedoria, da espiritualidade e do desenvolvimento interior. Em todo esse tempo passado da humanidade terra, civilizações das mais diferentes origens e experiências cósmicas estiveram presentes com todos vós, caminhando lado a lado, orientando e auxiliando nos planos espirituais. Em muitos casos e em épocas específicas, até mesmo em planos materiais. A solidão e o desamparo nunca existiram de fato. Somente o homem, fechado em sua casca e em sua personalidade, é que se sente solitário e desamparado. Tudo porque não compartilha dessa realidade maior. Nós e muitos outros de outros orbes e dimensões sempre estivemos presentes, acompanhando esta humanidade desde a sua implantação neste projeto. Existiram épocas em que as coisas eram mais claras e podíamos caminhar livremente com os homens de superfície, transmitindo-lhes diretamente os trabalhos de instrução. Porém, hoje, as coisas são bem diferentes e temos que agir diferente, de acordo com as leis maiores. Portanto, caros e queridos amigos, caros e queridos irmãos desta humanidade terra, é necessário que pouco a pouco essa realidade vá sendo substituída por uma outra mais espiritual, por uma outra maior, por uma consciência superior onde cada ser humano reconheça sua própria natureza como cidadão cósmico.
O homem precisa compreender sua natureza universal e que faz parte de uma hierarquia maior, pertencente a dimensões mais elevadas e que estão aqui neste mundo denso em busca de experiências para a conscientização da criação. Se assim é, tereis então que despertar pouco a pouco para essa realidade subjetiva, vós próprios, através de vossos trabalhos de pesquisas. Ireis encontrar subsídios para o crescimento e aperfeiçoamento de vossas personalidades. É esse o desejo de todos os irmãos, oriundos de outras estrelas distantes, que para este orbe se dirigem atendendo ao chamado maior. Todos estão imbuídos numa missão maior, a de auxiliar essa humanidade e fazer com que ela alcance os degraus hierárquicos que a tornará liberta das superfícies densas planetárias. Pouco a pouco, a luz despertará no coração de todos e se dará subsídios importantes para a renovação planetária, trazendo crescimento e progresso para toda a humanidade. Pouco a pouco, os dias chegarão, os momentos chegarão e todas as coisas que hoje estão ocultas virão à luz. Todas as coisas passadas que viveram e não compreenderam poderão ser esclarecidas. Vocês verão que todo o tempo as coisas estavam claras, porém só vocês não compreendiam. Tudo tem uma razão de ser e os construtores maiores desse projeto Terra sabiam e sabem o que fazem. Somente vossas mentes não podem compreender a magnitude de tudo. Quando vossas mentes transportarem-se para uma outra condição, poderão compreender o todo enigmático de então. As constantes transferências das almas de planos espirituais para planos densos e de planos densos para planos espirituais são as chaves desse ocultismo. As experiências planetárias que compreendem essas operações, a qual vós chamais de reencarnação, são frequentemente usadas em muitos orbes pelo universo e são muito importantes para o desenvolvimento das hordas. Projetos grandiosos como o executado aqui na Terra estão em andamento por galáxias e mais galáxias pelo universo. Dia chegará em que vossos olhos olharão e poderão ver lá no alto as frotas iluminadas de naves que virão das estrelas para comungar com todos vós, para trazer trabalhos de instrução, palavras amigas, palavras que trarão o despertar da consciência interior dessa humanidade para um novo tempo, para uma nova era e para uma nova vida. O dia chegará e vossos olhos poderão ver claramente, nesse fundo azul e maravilhoso, as frotas iluminadas do espaço que virão para o contato com todos vós. Caros e queridos amigos, caros e queridos irmãos, até esse dia chegar, guardem o ânimo, o espírito de pesquisa, de luta e de busca, porque quem busca, encontra. Muita paz a todos, muita paz, Clarlin, 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 um amigo das estrelas. Laércio Fonseca.